Olá, eu sou a professora Carol e estou trazendo hoje mais um vídeo. Bom, meus amores, hoje eu vim falar com vocês sobre química orgânica, que é aquela parte da química que estuda os compostos do elemento do carbono com propriedades características. Bom, a química orgânica é aquela que estuda as estruturas, as propriedades, a composição, as reações e a síntese dos compostos orgânicos. Bom, além do carbono, que é o elemento que a gente mais fala na química orgânica, nós também temos alguns outros elementos que fazem parte desses compostos, como o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o fósforo e os halogênios. E para entendermos melhor como esses compostos são estruturados, precisamos antes saber quantas ligações cada um deles faz. Nessa tabela, temos o nome do elemento, sua valência, que é quantos elétrons tem na sua camada de valência, e quantas ligações cada elemento faz. Ela também nos mostra as possibilidades de ligações que eles podem fazer, sejam elas ligações simples, ligações duplas ou até mesmo ligações triplas. Agora, vamos analisar um pouquinho o carbono. Ele possui 4 ligações e ele tem uma grande capacidade de se ligar entre si, o que faz com que ele acabe formando cadeias. Essas ligações que o carbono ou os outros elementos fazem nos compostos carbônicos podem ser classificadas como ligações simples, ligações duplas ou até mesmo ligações triplas. Ainda falando um pouquinho sobre o carbono, ele também pode ser classificado pela quantidade de ligações que ele faz com outros carbonos. Um carbono pode ser classificado como primário, quando ele faz ligação com apenas um carbono. Ele pode ser classificado como secundário, quando ele faz ligações com mais 2 carbonos. Pode ser classificado como terciário, quando ele faz ligações com mais 3 carbonos, ou até mesmo classificado como quaternário, que é quando ele faz ligações com mais 4 carbonos. Para finalizarmos as informações da aula de hoje, nós precisamos entender como essas cadeias carbônicas podem ser representadas. A primeira representação que nós vamos ver hoje é utilizando os símbolos dos elementos e as ligações que eles fazem. Então, eu posso representar desenhando todos os elementos e todas as ligações que esses elementos estão fazendo entre si. Nessa segunda representação, nós temos o mesmo tipo da primeira, só que de uma forma simplificada. Então, eu represento todos os carbonos e suas ligações, mas as ligações de hidrogênio vêm de uma forma simplificada ao lado dos carbonos. Já nessa última representação, ela aparece ainda mais simplificada. Nela, aparecem somente as ligações entre os carbonos e os outros elementos, mas não aparecem as ligações com o hidrogênio. Também não aparece nem o símbolo de carbono e nem o símbolo de hidrogênio. Isso não quer dizer que não esteja lá, só não está representado simbolicamente. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos em cada uma dessas representações de como identificamos os elementos e também como classificamos os carbonos. Então vamos lá, meus amores. Primeiro, nós vamos fazer a identificação e contagem dos elementos químicos em cada um daqueles tipos de representação. Nessa primeira representação, nós temos todos os elementos e todas as ligações químicas, o que facilita na hora de contarmos a quantidade dos elementos. Então, vamos começar contando quantos carbonos temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí nós vamos anotar do lado, 6 carbonos. Agora vamos para o hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E anotamos do lado,
14 hidrogênios. Fazendo então sua representação na fórmula molecular, fica C6H14. Agora, vamos para o nosso segundo tipo de representação. Aqui aparecem os carbonos e as ligações e os hidrogênios de uma forma simplificada. Vamos começar então a contagem dos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E anotamos do lado, 8 carbonos. Agora, os hidrogênios não aparecem em todas as ligações. Aparece a quantidade de hidrogênio que nós temos ao lado de cada carbono. Então, olhando os hidrogênios que estão nas pontas, por exemplo, temos 3 hidrogênios ligados nos carbonos. Então, fazendo a conta, fica 3, 6, 9, 12, 15 hidrogênios. Olhando agora para o carbono do meio, temos mais 2 hidrogênios ligados nele. Então, fica 17. Olhando agora esse outro, tem só mais um, 18. Então, anotamos 18 hidrogênios. Sua fórmula molecular, então, fica C8H18. Chegamos, então, no nosso último tipo de representação, que é a mais simplificada. Aqui não aparece nem o carbono e nem os hidrogênios. Então, nós precisamos, primeiramente, identificar onde estão esses carbonos. Como que eu vou fazer isso? Em cada ponta dos tracinhos das ligações químicas tem um carbono, tirando quando tem alguma outra letra, como por exemplo ali o oxigênio. Então eu vou começar marcando aonde estão os meus carbonos. Então eu tenho um carbono aqui no começo, mais um carbono aqui entre as duas ligações, outro carbono aqui embaixo. Aqui, como eu tenho um oxigênio, eu não tenho um carbono. Aqui embaixo, eu tenho mais um carbono entre duas ligações e na ponta mais um carbono. Então, ao total, eu tenho 5 carbonos. Então, já vou anotar aqui o hidrogênio, que nós vamos fazer a contagem agora, e oxigênio também. Então, começando pelo oxigênio, que já dá para a gente identificar, eu tenho apenas um oxigênio. Agora, para terminar, precisamos contar os hidrogênios. Para isso, nós precisamos verificar quantas ligações cada carbono tem e completar com as ligações de hidrogênio, lembrando que cada carbono faz 4 ligações. Então, esse primeiro carbono que só tem uma ligação, eu vou ligar mais 3 hidrogênios. Nesse de cima, que já tem 2 ligações, eu vou ligar mais 2 hidrogênios. No de baixo, que só tem 2 ligações também, eu vou ligar mais 2 hidrogênios. No outro de baixo, só tem 2 ligações, eu vou ligar mais 2 hidrogênios. E no da ponta, só tem uma ligação, eu vou ligar 3 hidrogênios. Fazendo então a contagem, nós temos 12 hidrogênios. Agora, fazendo a nossa fórmula molecular, nós vamos ter então C5H12O, que eu não preciso colocar o número 1, pois ele não precisa aparecer. Chegamos então na classificação dos carbonos. Lembrando que o carbono pode ser classificado em 4 categorias: carbono primário, secundário, terciário ou carbono quaternário. Então, vamos começar identificando quantos carbonos primários nós temos. Carbono primário é aquele que se liga com apenas mais um carbono. Então, nessa nossa cadeia, somente esse carbono da ponta é um carbono primário, pois só ele se liga com apenas um carbono. Agora, vamos identificar se temos carbonos secundários. No caso, nessa cadeia, nós temos um carbono secundário aqui em cima, um do lado, outro aqui embaixo, mais um embaixo e mais um. O outro carbono não é secundário, pois se liga com 3. Então, nós temos 5 carbonos secundários. Se ligam com mais 2 carbonos. Agora, como eu já falei, esse é um carbono terciário, pois eles se ligam com mais 3 carbonos.
Então, temos um carbono terciário. E não temos nenhum carbono quaternário. Não tem ninguém aqui na nossa cadeia que se ligue com mais 4 carbonos. Seguindo então para essa nossa próxima cadeia, nessa cadeia temos apenas carbonos primários, pois todos os carbonos estão se ligando com apenas mais um carbono. Então, fazendo a conta, nós temos 10 carbonos primários. Nesse nosso último exemplo, nós vamos novamente classificar entre carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Então, não temos, nesse caso, nenhum carbono primário, não tem nenhum carbono que se ligue com apenas mais um. Então, agora, analisando os carbonos secundários, do lado esquerdo nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos secundários. E aqui do lado direito, então, nós temos mais 5 carbonos secundários. Também temos um carbono secundário aqui ligando com o oxigênio. Então, ao total, nós temos 11 carbonos secundários. E analisando os dois últimos carbonos, nós temos 2 carbonos terciários, pois ambos se ligam com mais 3 carbonos, resultando em 2 carbonos terciários. No caso desse exemplo, não temos nenhum carbono quaternário. Para finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos ver agora 2 exemplos de exercícios. O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural. Com base nessa afirmação, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol é... Então, primeiramente, nós temos que fazer a contagem de quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios nós temos. Então, para começar, eu vou marcar nessa minha molécula aonde estão os meus carbonos. E depois fazer a contagem de quantos carbonos nós temos. Então, fazendo a contagem de todos os pontos verdes que eu coloquei no meu desenho, nós temos 10 carbonos. Agora eu vou para os oxigênios, que é fácil de visualizar. Então, eu tenho aqui 2 oxigênios. E agora eu vou fazer a marcação dos hidrogênios que não aparecem no meu desenho. Então, agora fazendo a contagem dos hidrogênios, nós temos 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 com esse aqui de cima. Então, nós temos 12 hidrogênios. Então, analisando as alternativas, a única que se encaixa é a alternativa E. A combustão espontânea ou muito rápida, chamada detonação, reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Ao isoctano é atribuído o índice de octana 100 por causa da sua baixa tendência a detonar. O isoctano apresenta em sua fórmula estrutural, e aí ele pergunta sobre os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Então, para resolvermos o exercício, precisamos identificar quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários nós temos. Para começar, então, vamos marcar onde nós temos carbonos. Posterior a isso, nós vamos identificar quais são carbonos primários. Só se ligam com mais um carbono. Então, temos aqui 5 carbonos primários. Também temos aqui do lado direito um carbono terciário, pois se ligam com mais 3 carbonos. No meio, nós já temos um carbono secundário, pois se ligam com mais 2 carbonos diferentes. E do lado esquerdo, nós temos um carbono quaternário, pois ele se liga com 3 outros carbonos diferentes. A resposta, então, fica sendo a A, um carbono quaternário e 5 carbonos primários. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para todo mundo. E na próxima aula nós voltamos com mais conteúdos de Química Orgânica. Um grande beijo. Tchau, tchau.